Bem-vindos ao programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para desta vez pedirmos, embaixador, que nos diga o que é que achou desta primeira volta das eleições na Turquia, sendo certo que Erdogan, à primeira e segunda vez que foi eleito presidente, conseguiu escapar à necessidade de uma segunda volta, mas sempre por valores muito próximos dos 50%, 51,70, se não estou em erro, na primeira vez e 52, pouco na segunda vez. Desta vez vai mesmo ter que disputar a segunda volta. Como é que vê o que aconteceu este domingo passado na Turquia, embaixador? Erdogan sofreu manifestamente algum desgaste pela chamada usura do poder. Erdogan está no poder há 23 anos, há 22 anos. Isso, de certa maneira, primeiro como primeiro-ministro, depois como presidente. Erdogan introduziu uma reforma no sistema turco que presidencializou o regime. Eh, Mas não muito. de certa maneira, o regime é todo centrado nele, contrariamente ao que acontecia no passado, em que havia alguma circulação entre as figuras mais à esquerda ou mais à direita do espectro político. Essa centralização eh, parecia corresponder à ideia que a própria Turquia tinha de si, isto é, um papel cada vez mais relevante no plano internacional, nomeadamente como um poder regional que, numa certa crise, nomeadamente a crise que teve a ver com a guerra agora na Ucrânia, trouxe Erdogan um pouco para o centro do palco. Eh, a usura do poder teve o seu efeito e a prova provada é aquilo que o António disse. Erdogan estava habituado a ter mais de 50%, acabou por ter menos de 50%. Dito isto, passados 20 e tal anos, e mesmo que nestas eleições haja alguma dúvida sobre, eu não diria a democraticidade do ato eleitoral, embora haja pequenas coisas relativamente a algumas circunscrições e alguns serviços de voto, mas genericamente, digamos, as eleições correram com normalidade, exceto talvez naquilo que tem sido o acaparamento por parte de Erdogan e dos seus amigos de vários setores da comunicação social que fazem com que a propaganda, digamos, do regime de Erdogan e do AKP, o grande partido à volta do qual ele criou o seu poder, no fundo tenha beneficiado de uma imagem e de uma exposição pública maior que os seus adversários. Mesmo a televisão pública, e esse é quase sempre um sinal importante sobre a independência do regime, nem na televisão pública o adversário de Erdogan, o principal adversário de Erdogan, Kiliç Daroglu, teve muito menos exposição, estamos a falar de 30 e tal por cento para 40 e tal de Erdogan. Dito isto, Erdogan sofreu este desafio. Acho que sobreviveu bem a este desafio. Este desafio, como já comentámos na semana passada, foi feito por um candidato que, no fundo, era uma espécie de média aritmética para criar uma alternativa a Erdogan, para juntar todos aqueles para afastar Erdogan. Há aqui qualquer similitude, não só com a questão israelita com Netanyahu, mas também até, de certa maneira, com Joe Biden. Joe Biden é um candidato de compromisso entre as várias fações do Partido Democrático Americano, apenas e com o único objetivo de encontrar alguém que fosse capaz de derrotar Donald Trump. E foi. Aqui a dúvida põe-se, porque embora as sondagens, em primeiro lugar, o resultado final da primeira volta coloque Kiliç Daroglu muito próximo de Erdogan, temos que perceber que o terceiro candidato mais votado está muito mais próximo de Erdogan, o que significa que, não sendo isto uma necessária transferência de voto, mas que o voto, aqueles que nele votaram, estão mais próximos de votar em Erdogan do que na coligação de 6 partidos que está por trás do candidato oposicionista. Erdogan, além do mais, representa aqui algo que é preciso agora analisar. Estas eleições tiveram cerca de quase 90% de participação, que é uma coisa extraordinária. Mas é extraordinário também percebermos que nesta grande participação estão muitos jovens.
muitos jovens e imensos novos eleitores. O que significa, portanto, que se Erdogan ganhar estas eleições, e mesmo já tendo quase 50% dos votos, isso significa, portanto, que dentro da Turquia há uma massa importante de jovens que continua, digamos que será o futuro da própria continuidade de Erdogan. Depois há um fenómeno interessantíssimo. Estas eleições foram precedidas, e nós lembrar-nos-emos, aqui há umas semanas, por um terrível sismo com umas consequências catastróficas em termos de vítimas. Provou duas coisas. Em primeiro lugar, a incapacidade dos próprios serviços de urgência, de emergência, de funcionarem em tempo útil. E, em segundo lugar, que havia as construções tinham sido feitas à margem da lei, o que proporcionou que as vítimas fossem mais. Ora, curiosamente, nas zonas onde o terremoto foi mais mortífero, Erdogan tem uma excelente votação. Perguntemos-nos, teríamos que ir um pouco mais longe, sobre se as medidas que foram, entretanto, postas em prática de natureza económica para os sobreviventes e para as vítimas foram positivas e serão vistas como positivas. Se calhar é verdade. Erdogan, ao que parece, nestes últimos meses, independentemente da racionalidade económica de algumas medidas, colocou no terreno um conjunto de práticas populistas em termos de aumentos, de contribuições, em termos de financiamentos, etc., claramente com um objetivo eleitoralista. E, pelos vistos, isso teve o seu efeito. Teve o seu efeito, mas pode também ter um efeito complicado no futuro, porque, ao que sabemos, neste momento, a inflação é muito elevada na Turquia e o desemprego também. Erdogan tem mascarado as contas públicas através da utilização do Banco Central e de medidas de natureza creditícia muito discriminatórias. Já admitiu 3 governadores do Banco Central ao longo de toda a sua vida e colocou como Ministro das Finanças um genro. O que significa que há ali um artificialismo na política económica. Mas, ao mesmo tempo, isso, digamos, só um trabalho mais profundo permitiria analisar. Ao mesmo tempo, Erdogan lança o novo carro elétrico turco. Erdogan lança a perfuração de petróleo no Mar Negro. Erdogan lança uma central nuclear e vários projetos. Estamos aqui com uma espécie de banho escocês em termos de medidas públicas que por trás de tudo isto traduzem, de facto, um certo populismo. Mas, de qualquer maneira, se me permite que o interrompa, embaixador, de qualquer forma, vou dizer uma coisa muito empírica, mas mesmo assim digo-a. Para a maioria dos europeus, o último presidente turco conhecido antes de Erdogan foi Kemal Atatürk. Entre um e outro, suponho que nenhum europeu se lembrará de um terceiro nome. Não, porque os presidentes também não tinham poder, eram eleitos pelo Parlamento e eram figuras digamos, talvez lembremos de Suleiman Demirel, por exemplo, que era uma figura Bülent Ecevit. Eu fui recebido por Bülent Ecevit no seu palácio, que não tinha nada a ver com o palácio de Erdogan, era muito mais... e, portanto, havia ali... O embaixador não pode fazer parte desta análise empírica. Não, eu nunca vi, nunca vi, só vi Bülent Ecevit, que era um social-democrata, que aliás me disse bem do Dr. Mário Soares. Lembro-me perfeitamente quando fui ver em 2000 ou 99, creio eu, e me criticou por eu na ida a Chipre, um ano antes, não ter atravessado a linha verde e não ter ido a Chipre Norte. Mas enfim, há aqui um ponto também nesta eleição que não é despiciando. A Turquia é um país nacionalista, conservador, profundamente conservador, como se está a ver, mas profundamente nacionalista. Ora bem, Yildiz Daroglu teve uma nota, se calhar, demasiado simpático por parte do mundo estrangeiro, e em particular por parte dos americanos e por parte dos europeus, que estavam mortos para se ver livres de Erdogan.
porque pressentiam que Erdogan fazia aquele jogo a meio caminho na relação com a Rússia, criava as dificuldades à entrada primeiro da Finlândia e agora ainda da Suécia para a NATO, tinha ali um papel no Médio Oriente um pouco esquisito e, portanto, estavam mortos para ver um candidato que pudesse ser mais afirmativamente anti-russo e, se calhar, mais afirmativamente pró-ocidental. E estou seguro que, se por acaso Quirish Darorgulu pudesse ter ganho, a União Europeia tinha vindo aí com um pacote de coisas simpáticas para lhe facilitar, uma espécie de um tapete vermelho para lhe facilitar uma série de coisas, exceto uma, que é a entrada para a União Europeia. Exatamente. Essa, eu acho que Erdogan já tinha desistido e acho que a generalidade dos turcos também já perceberam que um país que tem praticamente a mesma população que a Alemanha, e mais, digo que tem uma grande população do próprio país na Alemanha, com os impactos que teria a sua entrada para a União Europeia, nomeadamente em matéria de política agrícola comum e outras coisas, aliás, um pouco, como também sucede, embora numa escala limitada, com a Ucrânia. A Ucrânia, claro. Dificilmente teria possibilidades de entrar para a União Europeia. E, portanto, temos agora 15 dias, vão ser 15 dias complicados na vida turca, naturalmente, e esperemos que o sejam em termos de sossego. No dia 28 teremos uma decisão final que a maioria dos observadores e dos especialistas internacionais considera que será em favor de Erdogan. Erdogan tem aqui uma coisa importante, António, que é, o mundo tinha-se convencido que Erdogan podia ser substituído. Se Erdogan não for substituído, esta vitória, independentemente de ser por números mais reduzidos na primeira volta do que costumava ser, esta vitória reforçou. Ele vai ganhar não apenas contra o seu adversário, mas também contra as expectativas. E sabendo-se que o mundo ocidental lhe tinha feito a cama, naturalmente que Erdogan não estará provavelmente com grande vontade de ser simpático a esse mesmo mundo ocidental, a menos que a tal seja obrigado pela realidade prática das coisas. Pode ser que Erdogan tenha um surto de realpolitik e faça ali uma ligeira acomodação. Mas a sensação que eu tenho é que vamos ter Erdogan por mais uns anos. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.